foi grande o sofrimento, né? Esse chão aqui sagrado aqui está encharcado de muito suor, né? De trabalhador de lágrimas de mães, de crianças que perderam seus pais de órfãos, um grito que clama aos céus. Por isso é tido como um chão sagrado, e a gente, quando se prepara para vir para a caminhada da cega, para a romaria das almas da barragem, a gente vem nesse espírito, né, de fé cristã, em que a gente se encontra com a dor do passado e as dores de hoje. Porque um dia eu passei por uma situação muito triste, aí eu pedi às almas da barragem que, se ela me ajudasse eu enfrentar aquilo que eu estava passando, enquanto a vida eu tivesse e pudesse, eu vinha para a caminhada dela. Nessa época a gente morava no sítio. A primeira promessa que eu fiz foi do meu pai, que ele bebia muito e, graças a Deus, ele deixou de beber. Para mim foi uma vitória enorme, né? Na verdade, essa experiência aqui da seca de 32 provocou um verdadeiro massacre, né? Um martírio, né, de um povo. Nosso povo entende como que os que morrem em sofrimentos grandes, sobretudo morre de sede, morre de fome, morre abandonado por causa de políticas públicas, morre explorado no trabalho, em condições precárias, se dá a negação da dignidade humana. E todo ser humano é a imagem e semelhança do Deus vivo. O Deus vivo quer a vida do seu povo. E quando essa vida é negada, essa vida é tirada injustamente, quando qualquer pessoa é negada na sua dignidade, está se dando ali também a negação do próprio Deus. E esse povo reconhece, não é invenção de ninguém, não foi uma criação do padre Albino. Ele ajudou a reconhecer o povo, ele reconheceu o que já havia, os sinais de uma fé pura do povo, a fé popular, a fé que reconhece onde está a presença de Deus. Bom, a minha relação com as almas da barragem é uma relação que nasce na infância, né, praticamente. Então a família, desde que eu era criança, já me levava para as caminhadas, né? Minha família sempre teve uma devoção muito particular às almas da barragem. Então eu lembro de criança ir com minha avó, né? Geralmente a gente ia de segunda-feira, manhãzinha cedo, para poder fazer as orações, acender velas, né? Levar esses votos lá para as almas da barragem. E isso foi perdurando também junto com os meus pais, né? Que acabaram abraçando essa tradição, essa devoção, que também é algo muito particular deles. Os sofredores e as sofredoras de hoje se reconhecem nos sofredores e sofredoras do passado e no grande sofredor Jesus Cristo, né? O servo sofredor de Javé é uma grande cruz coletiva, uma grande cruz do sofrimento que perpassa a história da humanidade. Eu tinha 7 anos de idade, ia para senador, mas a minha mãe, quando a minha mãe chegava no pé da serra, em frente ao cemitério, a minha mãe dizia para mim, né, ó, minha filha, ali é o cemitério onde morreu várias pessoas de fome, e aquelas almas que estão ali, elas são santas e ela tem milagre. E aí eu comecei a acreditar e criar fé, né? E eu fui crescendo, e toda vida que a minha mãe ia, naquele momento lá, eu já ficava ansiosa. Antes de eu chegar lá na entrada, eu já ficava olhando para ver onde que tinha uma cruz bem grande de madeira. Bem grande, em frente, o cemitério tinha a cruz, você via da estrada. E aí a minha mãe botava a mão e eu botava a minha também. Aí ali nós pedíamos para que levasse nós até senador, com segurança e tudo. Quando nós voltávamos, a mesma coisa. É muito interessante ver a construção da devoção popular que aconteceu nesses últimos anos, né? Nesses 40 anos aí. A caminhada, obviamente, ela tem um ponto simbólico muito grande, né? Eu acho que Padre Albino acertou muito em organizar a maneira de como essa devoção iria ser conduzida até o campo, né? Então, a ideia da romaria, a ideia da caminhada, ela realmente trouxe um olhar diferente de organização, que a gente pode comparar um pouco ao que acontece no Juazeiro com o Padre Cícero, né?
porque o Padre Cícero também nasce desse movimento popular, né? Obviamente que são distintas as formas que vai ser conduzido esses processos, mas primeiro nasce a devoção no povo, depois a igreja chega e vai tentando mais ou menos dar um rumo ali para como essa devoção vai ser direcionada, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós pedimos sem ofendido. Não deixeis cair da tentação, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu perguntava para minha mãe, né? Mãe, por que todas as almas não são santas? Mãe, minha filha, as almas da barragem, elas são santas por o sofrimento que elas passaram. Elas passaram sede, elas passaram fome. Por sofrerem muito, já teriam ali o seu lugar no céu e a gente teria que recorrer a elas também, porque elas estariam mais próximas de Deus do que a gente, né? Então, meio que tem essa dinâmica do divino aí presente, né? A santificação das almas a partir dessa vivência mesmo do sofrimento, né? O sofrimento que é muito ligado ao martírio, né? Assim como a gente conhece dos santos que morreram em nome da fé e hoje são considerados santos. As almas têm mais ou menos essa perspectiva, a questão é que elas morreram decorrente de uma tragédia. Eu faço aquelas promessas, por exemplo, de mandar celebrar uma missa, de fazer uma caminhada da minha casa e até a barragem de pé descalço, às vezes, ou calçada mesmo, né? Ir a pé e voltar. Chegar lá, rezar um terço, acender uma vela, sabe? Para as almas da barragem. Sempre as minhas promessas são assim. As minhas, né? Não é assim. Eu só fiz uma de dar uma feira a uma pessoa, né, necessitada. E graças a Deus que eu paguei. Em 99, no dia 30 de maio, eu sofri um acidente, eu e meu irmão. Ele estava vindo de Senador me deixar aqui no Patu. E aí ele morreu e eu fui para o hospital em Fortaleza. Chegando lá, eu tinha quebrado a perna esquerda em 3 cantos e as costelas. E eu tinha ficado muito estragada, né? O médico, depois de tudo, que ele já tinha feito o atendimento e tudo, ele falou para mim que depois de 6 meses eu ia ficar na cadeira de roda e depois, com o tempo, eu ia me adaptar com as moletas, né? E aí foi o momento que eu fechei meus olhos lá no hospital e me peguei com as almas da barragem. Aí então eu fiz uma promessa, né, com as almas da barragem, que eu conseguisse andar, eu ia a pé. Mas a minha mãe e a minha família de casa. Então, antes de 3 meses, eu já consegui andar de Senador até o cemitério da barragem, que eu não sei a distância. E até hoje, todo ano, eu vou a pé para a caminhada da barragem, assisto a missa e eu sou devota das almas da barragem. Foi um problema muito sério que nós passamos lá. Eu não queria contar o que era não, mas foi uma coisa séria, mas não foi coisa assim de fazer medo não, mas foi que passou e foi a primeira graça que eu pedi e alcancei, né? Porque eu também imaginava assim, porque minha avó, eu pedia muito a minha avó, ninguém conheceu, mas eu pedia. Porque ela morreu lá, né, na seca de 32, muito novinha, ela tinha só 35 anos quando faleceu, né?
Minha mãe não chegou nem a conhecer ela, tinha 2 anos de idade, não chegou a conhecer ela. Mas a gente, de tanto sofrimento que eram aquelas almas, que hoje acho que quase todo mundo que pede as coisas a ela alcança. Porque elas são as almas santas, né? Com muito sofrimento, com muitas coisas que passaram ali dentro. Muita gente, ali eu tenho um tio e uma avó. E a romaria das almas, né? Ela traz a memória do sofrimento para que não se repita mais. E essa fé, ela dá a liga, né? Ela congrega, ela reúne, porque as pessoas e os grupos se planejam para vir a cada ano aqui, reforçar, se alimentar desta espiritualidade do caminho. E saber que com Deus, com Jesus Cristo, com os santos e santas, com os sofredores de ontem, a gente consegue atravessar melhor juntos os sofrimentos de hoje. Então aqui a gente pode dizer, né, não está oficialmente reconhecido pela Igreja Católica. É possível que um dia, né, se reconheça, mas é um grande mistério que essa história tenha se mantido, não se acabou. Mas a verdade é que a tradição que o povo traz consigo é muito mais forte do que a própria doutrina, do que a própria igreja ensina, né? Então, é algo que supera um pouco essa relação específica da religião. A fé, ela fala mais alto. E essa devoção, essa fé que as pessoas, que a nossa comunidade tem nas almas da barragem, ela fala mais alto do que aquilo que a igreja considera ou não como uma devoção oficial, porque é muito complicado a gente olhar para as almas, a gente chama de santas almas por uma ideia popular de santificação mesmo, né? Mas é muito difícil você olhar para elas e olhar com um olhar canônico, dizer assim, não, elas vão ser reconhecidas como santas, porque não existe um rosto específico, né? É diferente de você olhar para um São Francisco, né? Que é uma pessoa, é uma figura, né? Quem são os rostos das almas da barragem? Nós não sabemos. Nós sabemos que são centenas de vítimas que ali estão, mas que não são representadas por uma única pessoa. E esses sofredores de hoje se reconhecem nos sofredores de ontem e acreditam que quem morreu inocentemente de sede, de fome, por trabalho forçado, de doenças, essas pessoas têm merecimento maior junto a Deus. A devoção começa por aí. As pessoas que mais sofreram se parecem muito com o mártir maior Jesus Cristo. E alguém da nossa comunidade aqui é testemunho que quando tem missa aqui, eu já observei isso. Muitas pessoas botam a missa de graça alcançada às almas da barragem. Eu sou uma delas. Aqui nós fazemos essa mesma experiência do povo de Deus caminhando pelo deserto, enfrentando o cansaço, a fadiga, a sede, às vezes a fome, mas com aquele sonho de chegar à terra prometida. Quem reconheceu a presença do crucificado de Jesus Cristo no sofrimento dos crucificados da ceia de 32 é o próprio povo que reconhece e guarda esta memória. Então é uma memória coletiva de um santo coletivo, de pessoas que foram submissas, subjugadas a uma política de morte pelo Estado brasileiro, pelas autoridades da época. Eu não alcancei, mas meu pai me contava muito, que disse que foi muito sofrimento. Tinha gente que nem morria direito, já estava enterrada ali dentro, ainda gemendo, já botava em cima dos outros. E eu não sei se nesse mês, se minha avó foi também, né? Porque a gente não conhecia, não tinha acesso de nada. Mas eu acho que ali foi. Por isso que a pessoa alcança as coisas ali na barragem, porque elas foram de sofrimento. Sofrer. Hoje o pessoal diz que a gente sofre, ninguém sofre. Mas naquele tempo sofria, né? Na época meu pai tinha 7 anos. E o irmão dele morreu, parece que tinha 9 anos. Era mais velho que ele, 2 anos. E ele lembrava de tudo e contava, e o que ele contava, eu fiquei com aquilo, né? Fiquei guardando, sempre eu pedia as coisas, e ele sempre, meu pai dizia, que quem se pegasse com as almas da barragem era falido, e é com toda certeza, porque eu vejo muita gente botando testemunho das almas da barragem.
Por isso que eu digo que elas são, que a gente se valendo dela, a gente é atendido, porque elas eram umas almas santas. Era não, são umas almas santas. Se a gente se pegar com elas de fé, porque tudo é a nossa fé, né? Essa fé em mim vem do acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso e que salvou alguém lá e que ajuda elas a fazer o milagre, sabe? Por estar lá pertinho de Deus, eu acredito que Ele envia essas pessoas boas para nos ajudar aqui na Terra. Eu acho assim, na parte espiritual, sabe? Eu acredito muito nisso. Esteja convosco. Eu sou uma mulher de fé. Eu tenho muita fé. Eu acredito. Porque eu já fui assim, dos 7 anos de idade, a minha mãe já passava para mim. Contava, ela dizia assim, minha filha, seu tio, e aconteceu isso, ele fez uma promessa com as almas da barragem. Ele ficou bom. Aí aquilo ali, a minha fé aumentou. E cada vez mais eu acredito mais ainda. A fé transcende, né? A fé remove montanhas. Então, pela fé, transcendem os problemas pessoais, familiares e coletivos. É mais fácil para mim, sertanejo, homem do sertão, olhar para as almas da barragem e tê-las como intercessoras, como esse santo intercessor, porque também foram homens e mulheres do sertão que viveram a realidade que eu vivo hoje, que sofreram com a seca assim como eu sofro hoje, do que eu olhar para uma realidade de um santo, como uma Santa Teresinha, por exemplo, que viveu a sua vida inteira trancada dentro de um convento na Europa. Então existe essa questão da proximidade, né? Então é mais fácil eu me apegar com quem está mais perto, né? O santo de casa realmente ele obra milagres. Apesar do trocadilho, a gente achar que não, mas ele obra sim. Então é mais fácil eu me conectar. O Padre Cícero não é diferente. O Padre Cícero, por mais que tenha tido um fenômeno muito político no entorno dele, né, do que ele fez pelo Juazeiro, criou o Juazeiro do Norte, e está aí hoje o que seria do Cariri se não fosse o Padre Cícero. Mas o Padre Cícero também foi uma pessoa do povo. Ele esteve na comunidade, ele esteve junto com a comunidade, né? E esse fato de estar presente, de ser presença, inspira a comunidade. Por isso também a gente pode falar aqui de santo coletivo, né? Quantas pessoas aqui a gente ouve os depoimentos, vêm descalço, né, com seus cordões, com seus rosários, trazendo água, trazendo pão, porque o santo coletivo aqui foi morto a partir dos decretos dos Herodes de hoje, que decretaram política de morte ainda hoje. Os faraós, os Herodes que decretam, que têm poder para decretar a morte do povo, com trabalho precário, com trabalho forçado, com humilhação, com negação de políticas públicas, que foi o que aconteceu em todo o semiárido brasileiro, em todo o Nordeste, por muitas décadas. Muitas das vezes, eu estou na caminhada, no silêncio, eu peço às almas da barragem que potreja cada um que esteja ali e que no próximo ano eu tenho esse hábito de dizer, se Deus quiser, as almas da barragem, no próximo ano nós estaremos aqui de novo. Participe da missa e incentivo a minha família. Nós vamos assim, a minha família é toda junta, nós vamos a pé, tudinho. Meus filhos, meus netos, meu genro, nora, nós vamos todos. A pé e vem a pé. E lá a sensação que eu tenho é cada ano que eu vou, eu agradeço a Deus e às almas por um milagre. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem andando dentro de cemitério. Não sei porquê, mas eu me sinto.
Eu aqui, antes de eu adoecer, toda semana eu ia no cemitério daqui. Tem gente que diz que não gosta, né, do cemitério, não sabe nem se vai gostar quando morrer. E já eu, na semana que eu vou no cemitério, eu me sinto bem. Para mim, a semana é outra coisa, para mim. Já estou acostumado a pedir as coisas almas. O cristianismo é a religião da memória de Jesus de Nazaré, o Cristo, que foi torturado, que foi crucificado. Então, na cruz de Cristo, eu estou aqui de frente para a cruz, para o cruzeiro, que está na entrada aqui do Campo Santo. Na cruz de Cristo, todas as cruzes dos negados em suas dignidades, seja nas crianças, seja nos idosos, nos trabalhadores e trabalhadoras que foram massacrados pelos poderes deste mundo. Então essa memória vinham acender velas aqui, vinham rezar por seus finados, porque para nós há uma continuidade da terra que é prometida aqui, mas também da terra que continua, que é o céu, que a gente chama o reino de Deus, que começa aqui. E eu sou muito grato por o que ela já fez comigo, por mim, muitas coisas eu já pedi, as almas da barragem já consegui. E enquanto eu puder ir na caminhada da seca, eu vou. As pessoas aprendem pelo sofrimento, né, pelo sofrimento coletivo, a encontrar razões para superar, a sonhar junto e a superar isso, e que a gente vai continuar a cada ano renovando a nossa fé aqui, fazendo a memória e buscando a realização do outro semiárido possível, da utopia do reino de Deus desde agora.